Feito isso, degradê agora, tá? Eu peguei um pincel redondo um pouquinho maior, tá? Então eu vou trabalhar agora o degradê. Eu fiz isso aqui, né? Sempre você tem que ir fazendo fundo, intermediário, degradê. Deixa secar um pouquinho na base do secante. Agora, mais uma vez, luz. Já estava sequinho um pouco. Degradê, ó. Pincelada bem, deixa a mão bem leve, vai pegando a luz e vai trazendo para a partezinha que já está mais seca, ó. Bem suave. Tá vendo? Vai deixando essa parte aqui de sombra bem suave, ó. Logicamente o branco com a mistura da outra cor, tá, pessoal? Peguei aqui o branco, ó, joguei nesse amarelo, aí sim, clareou. E aí sim eu começo a trabalhar aqui, ó, para iluminar um pouquinho mais. Solta um pouquinho a mão aqui, porque para dar aquele efeitozinho de copa de árvore, tem que estar solto assim, senão, né, fica uma coisa muito presa, não pode, né? Então aqui, ó, você solta um pouquinho aqui, ó, tá? Fica aquela copinha de árvore bem legal, solta. Aí, legal? Então essa parte aí está praticamente quase que resolvida, né? Porque já solucionei aqui. Coloquei todos os degradês. Suavizei aqui essa parte, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui nas montanhazinhas aqui que eu tinha falado para vocês. Aquela mesma tonalidade que eu peguei lá das arvorezinhas, eu vou estar colocando aqui, ó, para até fazer um outro aspectozinho aqui de copinhas também, a continuação aqui, ó. Aqui também. Eu vou escurecer um pouquinho mais, né, para dar um pouquinho mais de base aqui, de sombra, ó. Bom que aqui já começo a definir essa partezinha aqui. Agora ela tá um pouquinho mais seca, né? Mas ainda eu posso trabalhar mais luz nela ainda, viu, gente? Ainda é conforme eu vou mexendo aqui, eu vou sentindo se eu tenho que iluminar um pouco mais. Agora eu tô iluminando um pouquinho dessas arvorezinhas, tá? Mas a solução final delas vai ser já um pouquinho mais tarde, que a tinta vai estar um pouquinho mais seca e eu vou poder trabalhar melhor os degradês aqui, tá? Por isso que a gente usa o secante, gente, por causa disso aí, tá? É para pintar na hora e já ir dando uma secada. Lógico que não seca de imediato, mas ele ajuda, né, no desenvolvimento aqui do trabalho. Beleza, agora aqui, pessoal, eu vou usar esse pincel zero aqui, ó, para fazer os troncos das árvores aqui, ó, tá? Então eu vou usar um pouquinho do ocre, tá? Branco. E aqui, ó, ocre branco, tá um pouco de sujinho de verde, né? Pincelzinho zero. Onde eu vou filetar aqui, ó, e buscar uns troncozinhos aqui, ó. Essas árvorezinhas aqui. Ó. Pincelada sempre de baixo aqui, ó, de baixo para cima, tá? Você vai fazendo aqui, ó. E vou dando formato aqui, ó, nas árvores. Tá? Aqui você consegue, né, definir aqui já um pouquinho dos galhos dessas árvores aqui, né? Um pouquinho mais de branco aqui, ó, eu ilumino ele, ó. Então agora, essa parte aqui, ela tá praticamente quase que pronta já, essas arvorezinhas aqui, tá? Agora, gente, eu vou iluminar esse outro plano aqui, ó.
Mesma coisa, eu uso o pincel redondo, tá? Aquele lá que eu tava usando. Vou usar o amarelo de cádmio claro com um pouquinho só de verde musgo. Aí vai ficar um tom, tá vendo aqui, ó, mais claro, que é o tom intermediário que eu coloquei aqui do fundo. São arvorezinhas aqui ainda também, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Embaixo já tá meio que já mordente, já tá começando a secar. E aqui eu vou desenhando essas copinhas aqui, ó. Ó que legal. Que super interessante, que parece que você vai se envolvendo com a pintura, você vai entrando dentro da paisagem. É um lance bem legal isso aqui. Você trabalhar esse efeito aqui de profundidade é muito interessante. É uma coisa que você, depois que você começa a fazer, você não quer parar mais. Eu gosto de muitos tipos de pintura, só que a da paisagem ela me atrai bastante e muita gente gosta, porque parece que você está no lugar depois. Você vai se envolvendo, você vai entrando dentro da pintura, né? Até as pessoas depois que olham a pintura depois de pronta, falam, nossa, parece que eu estou entrando dentro da paisagem. E é verdade, até eu mesmo acabo fazendo essa viagem aqui dentro do quadro também. Então, pessoal, iluminando e fazendo os degradês, tá? Aqui eu trabalhei, como eu falei para vocês, né, com aquelas cores já para iluminar. Lembra que eu falei para vocês? Você tem fundo, né, intermediária e luz. Então eu coloquei fundo, intermediária, que é esse verde mais escuro, e esse verde mais claro, luz. Só que luz eu posso trabalhar 3, 4, 5 luzes diferentes. Então aqui nesse caso eu vou trabalhar mais luz aqui ainda. Então aqui, ó. Aqui quanto mais intensidade de sol tiver, mais você tem que iluminar, tá? Aqui são os pontos de ouro, né? Onde tem mais luz, né? Você está enxergando que eu estou colocando mais luz, que o sol está batendo mais intenso e está mais vivo ainda, entendeu? Isso aqui é legal. Presta bem atenção nesse detalhe, que é legal pra caramba isso aqui. Ó. Ó o degradê, ó, suaviza bem a batida aqui, ó, tá? Isso aqui é legal, super interessante. Aí, ó, tá se soltando mais. Cada vez mais você vai se soltando e você vai aprendendo a cada vez mais. Cada pincelada que você der é um aprendizado diferente. Você vai transformando aquela arvorezinha que não era nada, que era um borrão de tinta num formato diferente. Aqui também eu vou estar iluminando esse barranquinho aqui que eu falei pra vocês, tá? Ó, a luz ela vem aqui, ó. Pega bem no pico do barranco aqui só, pra baixo aqui é sombra. Então eu só ilumino essa partezinha de cima, ó. Importante, como falei, é o degradê, pessoal. Guardem bem essa palavra, degradê. Passagem de luz de um tom claro para o escuro ou de um tom de uma cor para outra. Aqui, eu agindo aqui no degradê de novo, ó. Claro, vou sumir aqui dentro daqueles tonzinhos ali, ó. Ligo uma copinha com a outra, já dou aquele formatozinho diferente aqui, ó. Então, agora nós vamos preparar este plano aqui, ó. Ele está mais até em primeiro plano, digamos, mas tem uma coisa. Ele está na sombra, porque a luz está vindo de lá para cá. E essas árvores que eu vou fazer, mais um barranco que vai ter aqui, ó, ele está totalmente na sombra, tá, pessoal? Então, é muito importante que você trabalhe esse tom aqui bem escuro. Azarim com violeta permanente, tá? Aqui eu vou preencher todo esse fundo, então aqui pincelada aleatória também, tá, pessoal? Você pode pincelar aqui, não tem problema.
vai faz um fundo legal aqui, bem escuro. Então vou estar trabalhando aqui pinceladas, como falei pra você, aleatória, né? Ó. Aqui pra baixo eu vou usar um pouco do preto, tá? Com o verde Vessi. Eu quero bem escuro aqui. Então preto com verde Vessi aqui, ó. Bem pouquinho preto, tá? Não é muito não, porque até então eu quero que apareça mais o verde mesmo, tá? Olha lá. Fiz todo esse fundo, né? Que aqui vai ser, vão ter umas árvores, né? Na sombra. Então você vê que você vê um contraste. Isso é muito importante na pintura, o contraste de luz e sombra. A luz tá vindo por trás, aqui tem uma sombra, tá? Então conforme mais luz estiver entrando aqui, mais sombra tem que ter aqui. Só que também eu vou ter que ter uma pequena luz para aparecer essa vegetação que tá aqui, tá? Fundo do barranco é alizarim com violeta permanente, ó. Tá aqui pincelada também, você pode dar o formato do barranco. O formato do barranco é esse. Então, ó, vamos lá, vamos pincelar de acordo com o barranco, ó. Então eu já vou, né? Aí eu comentei com vocês sobre um pincel aqui que é uma trinchazinha, né? Vou te mostrar já já para que eu uso essa trinchazinha. Vamos lá, ó, aqui tá a trinchazinha, tá? É pelo macio também. Eu uso ela para esticar a tinta. Legal? Fiz todo o fundo da vegetação. É o chato de novo, tá? Eu vou pegar aqui agora, pessoal, um pouquinho do verde musgo com um pouquinho do marrom Van Dyck. Vou colocar um pouquinho mais de secante. Aqui eu vou dar o início da vegetação aqui já, ó. A vegetaçãozinha, ó lá. Muito importante isso aqui, ó. Porque você trabalha a vegetação que está na sombra. Primeiro, ó, pincelada e vai dando volume, né? Com essas pinceladas aqui, ó, tá invisível a cor, mas é necessário. Vamos lá, formato, né? Volume, ó. Então bem em cima do alizarim aqui, começa a jogar esse verde aqui, ó. Legal, então aqui eu fiz praticamente o fundo da vegetação, tô trabalhando, né? Aqui, ó, aqui são arbustos. Aqui eu quero dar uma árvore numa tonalidade meio amarelada, meio diferente. Eu posso pegar o laranja de cádmio, com o amarelo de cádmio escuro, e já dar início a essa árvorezinha aqui, ó, bem pequenininha aqui, ó, tá vendo? Uso esse laranja aqui. Um pouquinho do ocre, bem pouquinho, aqui, ó. Eu vou fazer uma árvorezinha queimada diferente aqui. Nisso eu dou um degradê com esse tom aqui de fundo, porque ela vai sumir aqui, ó. Ela vai sumir dentro dessa vegetação escura aqui, porque tá vindo a luz lá por trás, né? Então eu tenho que trabalhar isso aqui, ó. Aqui eu já vou desenhando a vegetação, ó. Vou saindo aqui por cima, né? Então eu pego o pincel aqui, ó, chato, meio de lado aqui, ó, pra fazer essa vegetaçãozinha aqui, ó. Pelinho aqui, tirar ele, ó. Então, pincelzinho de lado, tá vendo? Eu começo a desenhar a copinha das árvores. Mesma coisa aqui, ó. E agora, com o pincel chato, então vem aqui, ó, pincel assim, ó, mão de lado. Aqui eu vou começando a desenhar a vegetação, ó, que legal. Em cima do tom escuro, ó. O pincel tem que estar meio de lado, tá, pessoal? Isso aí é essencial, bem assim, trabalhando meio que na diagonal aqui, ó. Então fiz o fundo, agora eu estou trabalhando as cores intermediárias. Vê que você já está começando a enxergar mais ou menos o desenho, né? Porque aqui eu já dei fundo, estou dando cor intermediária, já estou dando volume, que seria o formato das árvores aqui, né? Isso é bem interessante, que você vai captar a luz que está vindo do lado direito aqui, pro lado esquerdo. Aqui, legal. Você vê que eu trabalhei vários tons de verdes, misturado com laranja, com ocre, para poder dar uma diferenciada, né, no tom em si, né?
Não ficar tudo verde, só um tom de verde só, né? Ó, aqui eu puxo aqui, ó. Aqui eu vou pegar um pouquinho do amarelo indiano. Tá aqui o amarelo indiano, tá? Eu peguei o amarelo indiano, então ele, quando ele pega esse processo aqui de contraste, de sombra para luz, ele fica super bonito, porque ele dá esse tom aqui, ó, diferenciado, ó. Ele é meio transparente, então eu consigo fazer esse, tá vendo? Um verde meio queimado, ó. Ó. Aqui eu trago um pouquinho de umas parasitazinhas aqui da minha árvore, ó. Vou com a pincelada assim, ó, em pé. E aqui eu vou trabalhando a pincelada. Vou enchendo de um pouquinho mais de luz. Essa luz ela tá vindo de trás para cá, né? E logicamente, mesmo que na sombra total, tem que ter um pouquinho de luz também, tá, pessoal? Aqui, ó, degradê. Feito isso, eu venho aqui com um pouquinho de violeta, um pouquinho de branco e um pouquinho do amarelo ocre. Eu dou, com um pincel redondo, eu dou o formato de um tronco de árvore saindo daqui, ó. Então eu faço isso aqui, ó. Pincelada pode ser bem solta, tá? Começa a dar todo esse formato aqui com um pincelzinho redondo, né? Ó. Aí, ó. Aqui eu vou sumir um pouquinho aqui, pego aqui, ó. Então, agora aqui, ó, eu vou pegar esse galho que eu fiz aqui, que logicamente foi feito com violeta, branco e um pouquinho de ocre branco, senão ele não ia aparecer aqui, isso deixa muito escuro. Agora, quando ele vai sair daqui da vegetação escura para clara, eu tenho que escurecer um pouco mais, eu seguro o pincel dessa forma aqui, tá? E vou soltar aqui a pincelada aqui assim, eu vou trazer de dentro aqui da sombra, ó. Tá? Isso aqui é bem legal, porque você consegue, né, ó, fazer um galho, sugerir um galho aqui saindo de dentro da sombra, né, ó. Então aí eu consegui fazer ele aqui, agora eu vou sumir ele aqui pra dentro, ó, fazer parte desse galho aqui. E vou dar uns vazados aqui, ó, onde eu trabalho, para dar a impressão que o céu vazou aqui por dentro, ó. Então a gente tem pessoas que acham que precisa fazer isso antes, não precisa, tá, pessoal? Isso aqui pode ser feito depois dessa forma aqui, tá? Isso aqui, essa dica é legal pra caramba. Muito legal, o pessoal acha que tem que fazer isso antes, mas não pode, pode ser feito depois aqui, tá? Você pode ver que eu tô puxando dentro do claro aqui pro escuro aqui, ó, da onde tá o azul do céu, ó. Eu vou trazendo aqui, ó, e vou, né, fazendo os vazados, né, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Legal? Aí você já consegue enxergar como se fosse o fundo do céu aqui nas pinceladinhas que eu dei aqui, ó, com azul. Então agora, feita essa vegetação aqui com fundo e cor intermediária, eu vou trabalhar aqui agora o barranco, esse barranquinho aqui, alisarinho violeta permanente e um pouquinho do laranja, para começar a definir isso aqui. Então para começar a definir isso, não é difícil, tá? Porque aqui já tá um fundo já semi-seco, que eu trabalhei com secante, né? Então agora eu vou começar a iluminar a parte da luz que está na sombra, ó lá. Então aqui eu vou dar o formato do barranco, ó. Pinceladinha daqui, ó, da esquerda para a direita agora, tá? Eu tô dando formato, isso mais próximo da luz. Conforme vai sumindo aqui, eu vou deixando o tom mais escuro, com um pouquinho do marrom, tá? Com laranja. E esse formato do barranco, ele continua, ó, que é o formato. Lembrando sempre aqui, depois do formato, que eu tô dando aqui o volume, né, ó, isso aqui é um volume, para parecer que é um barranco. Tem que ter degradê, viu, gente? Muito degradê, bem, suaviza bem, para poder, tá? Você conseguir um formato de verdade, você viu o que você tá fazendo de verdade. Fala, não, isso aqui, puta que legal, ficou igualzinho um barranco. Mas para isso,
Mesma coisa, pessoal, você precisa de observar a natureza, observar esse quadro que eu estou fazendo, o aprendizado, porque uma coisa que eu fazia bastante antes, quando eu estava aprendendo a pintar, era observar a natureza. E com essa observação da natureza, eu comecei a aprender de verdade mesmo, comecei a pintar, a distribuir melhores as cores, que você pode ver que é uma gama enorme de verdes, tá? Mas são verdes feitos com os próprios verdes que eu te passei aqui, ó. Verde musgo com ocre, verde musgo com laranja, verde musgo com amarelo de cádmio escuro, verde musgo com amarelo de cádmio claro, verde musgo com amarelo limão e branco. Então você vai diferenciando os tons, mas é os mesmos verdes. Não muda em nada. Aqui de repente posso estar usando uns 3 verdes ali só. Então, pessoal, aqui eu fiz toda a parte da sombra com fundo e cores intermediárias. Você vê que eu usei várias tonalidades, como o laranja, o verde musgo, o amarelo indiano, o amarelo de cádmio escuro, certo? Eu fiz fundo e intermediário, certo? Agora eu usei o secante de cobalto, eu vou esperar dar uma secadinha para voltar para trabalhar de novo. Eu quero que vocês dêem uma olhada agora no barranco. Olha bem lá. Eu trabalhei essas cores aí no barranco, que é o alizarim, violeta permanente, laranja e marrom, para começar a dar o volume e profundidade. Mas vocês vão ver depois de pronto o efeito que isso deu, ok? Então agora vamos começar a trabalhar essa estradazinha aqui, tá? Vamos colocar as cores intermediárias. E essas cores são o amarelo ocre, né? O violeta permanente e um pouquinho do marrom, tá? Então amarelo ocre, marrom, violeta, um pouquinho do branco, tá? Então essas cores aqui vai resultar nessa tonalidade, ó. Eu vou estar preenchendo essa estradazinha, pessoal, que aqui vai ter uma entrada de luz daqui da direita para a esquerda por causa do sol, e aqui mais sombra devido à sombra de todo esse espaço aqui, tá? Ó, que é essas árvores e o barranco aqui. Então aqui, vamos lá então, pincelada sempre. Aqui eu vou fazer uma pincelada, pessoal, em pé, porque é onde ela vai entrar e vai ter o movimento da estradazinha, que vai fazer isso aqui, ó. Então, para mim não perder um pouco da perspectiva, eu tenho que estar usando a pincelada dessa forma aí que eu falei para vocês, ó. Aqui eu vou deixar esse espacinho, vou fazer uma pequena pocinha de água aqui. Então, aqui eu escureci um pouquinho mais, viu, pessoal? Aqui, ó, escureci não ao ponto de ser igual ao que tá o barranco aqui, mas eu escureci um pouquinho mais aqui, tá? Vocês podem ver que vai dar uma diferença aqui dessa cor, porque conforme vai chegando perto do barranco e perto da sombra, você faz um degradê também. É um degradê de sombra para entrando na luz, mas mesmo assim aqui é tudo sombra, viu, pessoal? Pincelada mais em pé, como eu falei assim, ó. E aqui eu faço um degradê com a sombra que eu já coloquei ali, né? Aqui eu puxo um pouco dos tons de sombra aqui, do verde pra cá também, né? Vamos lá, ó. Então aqui, mesma coisa também, eu vou chegar aqui próximo desse barranco aqui, então eu tenho que escurecer um pouquinho mais pra cá também, ó. Então é um pouquinho de alizarim com violeta permanente, né? Joga um pouquinho do marrom Van Dyck também. Eu vou usar um pincel maior para poder espalhar aqui, ó. Jogo também um pouquinho de sombra natural, tá? Sombra natural aqui, ó. Então eu estou sempre fazendo assim, eu estou usando sempre o tom de fundo, tá? Primeiro, para depois trabalhar o intermediário, né? E depois, por último, a luz. Então aqui a sombra ela vai até aqui, tá, pessoal? Pode ver que ela foi de acordo com o barranco aqui, ó. Trabalhei toda essa sombrazinha aqui. Pessoal, então aqui eu estou trazendo a luz como cor intermediária aqui, que é esse violetinha com branco, com um pouquinho do tom que eu usei antes. A pincelada ela tem que ser em pé aqui, ó, na vertical. Isso aqui para trazer um pouco do movimento da estradazinha que ela vai ter
esse movimento aqui mais vertical para dar uma perspectiva de que ela tá entrando para lá, né? Ó. Só que assim, eu vou começando a trabalhar com essa cor intermediária aqui e ó, ela vai sumindo em degradê, viu, pessoal? Aqui para cá, ó. Então aqui já consigo já mostrar para você um pouco da luz que vai tá entrando aqui, ó. Agora eu vou estar preenchendo aqui para vocês o tom do barranco, que aqui é um barranco que ele tá na sombra também, mas ele vai ter algumas entradas de luz. Só que eu não vou deixar ele tão escuro igual eu deixei esse, porque ele tá na sombra, porém ele não tá na sombra, na penumbra total igual tá esse. Ele vai estar um pouco mais iluminado, então alizarim, violeta, marrom e um pouquinho de laranja, um pouquinho de branco, vai ser um tom mais claro que tá ali. Eu faço isso aqui com a pincelada, ó, tá vendo? Posso jogar assim, senão eu saio fora do formato, que é o barranquezinho aqui, ó. Aqui eu deixo um pouquinho mais escuro, porque aqui, pessoal, ele vai ter mais sombra aqui, ó. Então, para escurecer aqui, eu tô jogando mais marrom Van Dyck e um pouquinho de sombra natural.